Talentos da PUC. Conheça a aluna de Publicidade e Propaganda que tem um talento diferente. DCE da PUC Minas está de cara nova. Jovens começam a conquistar espaço na política. No estúdio, vamos repercutir os 30 anos do curso de Ciência da Computação da universidade. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Para algumas pessoas, as roupas podem significar muito mais do que uma necessidade. Elas representam também uma forma de expressão. Exatamente, Lucas. Uma aluna do curso de Publicidade e Propaganda que se interessa pelo assunto decidiu criar um brechó. Essas lojas que vendem roupas antigas, difíceis de serem encontradas em lojas convencionais. E ela é o destaque de hoje no quadro Talentos da PUC. Olha só. Esse ano eu fui procurar estágio e como eu estava indo para o último período de publicidade, eu senti uma dificuldade em conseguir estágio, sabe, na minha área. Então eu pensei, eu acho que eu preciso procurar alguma coisa para eu fazer. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer umas fotos. Eu comprei uma câmera e eu pensei em fazer um ensaio. E nesse ensaio eu precisava comprar alguns vestidos que eram dos anos 80. Então eu saí por Belo Horizonte assim para garimpar vários vestidos. E aí eu fiz as fotos, comprei os vestidos e logo depois me veio o clique assim, que eu pensei, gente, eu posso vender roupas de brechó. A principal estratégia que eu usei para conquistar meu público foi na hora da divulgação. Eu pensei em ter todo um cuidado assim na hora de fazer as fotos para divulgar no Instagram, no Facebook. E eu penso assim, sempre no conceito na hora de fazer as fotos, sabe? Quando eu criei o brechó, eu não tinha muita expectativa. Eu tô aprendendo muito agora com o brechó, sabe? Porque eu não sou da área da moda, eu faço publicidade e eu vim pra Belo Horizonte pra fazer teatro. Então, assim, essa é a primeira noçãozinha que eu tô tendo agora de marca, de moda. Então, eu não tinha muita expectativa quando eu criei o meu brechó. O que me fez, assim, falar assim, levar a sério o meu brechó foi que em junho eu fiz uma entrevista para uma startup, para entrar numa startup, e quando eu saí da entrevista eu falei assim, não quero isso pra minha vida, trabalhar no escritório, sabe, no ambiente fechado. Eu falei assim, não, tenho a minha marca e é isso que eu vou fazer. Futuramente eu tenho os planos de criar uma marca própria, assim, sabe? E tipo assim, nessa vibe mesmo do brechó, com os preços mais em conta, sabe? Com consumo mais sustentável, porque o brechó tem muito disso. E é muito incrível e eu me sinto assim, às vezes, nossa, muito importante de poder tá fazendo um bem assim pro mundo, sabe? Tendo um brechó. As redes sociais, para mim, pro Brechó da Carlota é fundamental, porque é através do Facebook, do Instagram que eu faço a divulgação das peças, eu convido as pessoas para os eventos. Então, as redes sociais, assim, é o principal meio de venda que eu tenho hoje. Meu nome é Carla Borges, sou estudante de Publicidade e Propaganda e criadora do Brechó da Carlota. Você sabe o que significa a sigla DCE? O Diretório Central dos Estudantes é uma entidade muito importante para os alunos dentro da universidade. E o DCE, aqui da PUC Minas, decidiu dar uma cara nova para sua sede. Eu acompanhei o processo e posso afirmar que ficou bem legal. Quer ver o resultado? Dá uma olhada. O grafite é uma manifestação artística que surgiu na década de 70 em Nova York. De natureza urbana, ele dá voz e representa diversos grupos.
DCE da PUC Minas, comandado pela chapa Por Todos os Cantos, que assumiu no segundo semestre deste ano, decidiu dar uma cara nova para sua sede. O Festival de Grafite ele foi proposto para poder mudar a cara física do DCE, porque a gente acha que assim, a PUC é toda branca, azul e vermelha. Então, a casa do estudante dentro da PUC, que é o DCE, teria que ter a cara do estudante mesmo, né? Com o perfil do estudante. E a gente entende que o grafite é uma coisa que está na cidade toda, o grafite é uma expressão de arte muito importante, principalmente para a juventude, então por que não trazê-la para dentro da universidade? A gente vem com muito empenho e com muita dedicação trabalhando aqui para poder reconstruir o DCE e fazer o estudante voltar a entender que o DCE somos todos nós. Quando a gente assume, né, a gente fala para os estudantes que a gente está aberto a todos eles, a todas as propostas que chegarem para o DCE, a todas as coisas que eles quiserem contribuir, a gente conseguir ajudar e ressignificar esse espaço. Maurício se formou aqui na PUC Coração Eucarístico em 2013 no curso de Relações Internacionais. Hoje ele volta com uma gestão diferente da que ele vivenciou quando ainda era estudante. Maurício, o que você acha da representatividade de trazer o grafite, que é uma arte urbana, assim, para dentro da universidade? Eu acho maravilhoso, porque contemporâneo hoje é o grafite. Assim, eu sei que existe há muito tempo, mas é uma vertente da arte que está, explodindo, está florescendo, dando muito fruto para tudo que é lado. E eu, honestamente, assim, olhando pelo lado cultural da coisa, eu sinto que traz uma riqueza muito grande para a cidade e para qualquer outro espaço que aceite o grafite. O DCE foi fundado em 1952 e sua primeira sede ficava na Avenida Brasil. Na década de 70, o diretório ganhou uma nova casa no campus Coração Eucarístico, onde se situa até hoje. O espaço foi importante na luta contra a ditadura e se configurou como um ponto de encontro do movimento estudantil. A presidenta Tainá Nogueira entende o papel político do DCE. A universidade, a gente acredita muito que é um lugar que a gente consegue aprender fora da sala de aula. Então, a primeira coisa que os calouros, quando entram, eles têm que entender é que ao redor, no campus, numa palestra, numa roda de conversa, sentado com os amigos, você socializando com as pessoas, você consegue aprender coisas também. Então, o nosso papel é muito esse, é de ser uma experiência de aprendizado além da sala de aula. Então, quando a gente traz para cá o grafite, é que a gente quer que os estudantes do campus aprendam que essa cultura, né, da arte de rua, da arte urbana, ela faz parte também da nossa formação, né? De qualquer formação, de qualquer área e qualquer curso. A proposta nova chamou a atenção dos alunos. Como que você enxerga o DCE dentro da universidade? Eu acho que o DCE é uma forma de dar voz aos alunos, é um meio interlocutor assim, entre os alunos e a faculdade e por isso busca sempre melhoras para os alunos, eventos para os alunos. Então eu acho um órgão dentro da faculdade de grande importância e que deve ser valorizado, deve se buscar sempre valorizar o DCE e participar das coisas que eles fazem. Júlia, o que você está achando dessa cara nova do DCE? Eu tô achando muito legal, tá bem mais inclusivo. Antes a gente passava aqui e nem parava e agora tá chamando atenção, né? Acho muito bacana, acho que dá força ao grafite, que eu acho que é uma expressão do hip hop que é vista com muito preconceito ainda. E mostra um pouco do que é o hip hop também, que a galera vê muito como só um elemento musical, mas a música, que é o rap, é só um dos elementos do hip hop. O grafite dá força à liberdade de expressão e tudo mais. O ano de 2013 foi marcante para a política no Brasil. Em junho daquele ano, jovens de todo o país foram às ruas para mostrar a insatisfação com o governo por meio de manifestações. Desde então, a participação das últimas gerações tem sido mais frequente nos debates políticos e sociais. Veja mais detalhes na reportagem. Um estudo de 2014, realizado com jovens de 15 a 29 anos pelo Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, apontou que 60,8% dos entrevistados não confiam em políticos em geral e 57,79% em partidos políticos. Olhando assim, parece que a juventude do Brasil não gosta e muito menos acredita na política do país. Mas isso depende de qual política estamos falando. O jovem ele gosta de política, né?
O que acontece é que nós não podemos pensar a política somente da política que existe dentro dos partidos, ou a política da disputa das eleições. Essa é uma parte do jogo mais amplo, que é o jogo da política. A política tem a ver com as relações do cotidiano, né? Com a busca de representatividade. E quando nós perguntamos o que eles entendem que é um político, sempre vem como respostas vereador, deputado, prefeito, governador. Raramente alguém cita a associação, os movimentos sociais, ou seja, agrupamentos de pessoas que se unem em determinado momento para atingir certos objetivos que atende aquele grupo de pessoas. Em 2014, a Box 1824, Agência de Comportamento e Tendências, apresentou os resultados do estudo Sonho Brasileiro da Política e constatou que 16% dos entrevistados são altamente engajados e têm ações políticas nas atividades cotidianas. Sobre as formas de participação política que mais contribuem para mudar o país, 45% dos jovens apontaram envolvimento em mobilizações de rua e outras ações diretas. 44% a atuação em associações ou coletivos e 35% em conselhos, conferências, entre outros. Apenas 3% descartaram qualquer uma dessas formas. Eu acredito que tem um movimento, a percepção é que tem um movimento atual, na verdade, que vai contra a questão dos partidos políticos. Você não vê muitos jovens engajados em questões partidárias, o que é diferente de questão política. Não que em algum momento a política não vai culminar numa participação em algum partido, mas são duas coisas diferentes. Eu acho que há gosto do jovem quando há espaço de participação. Numa escola, por exemplo, quando essa escola é mais democrática, o jovem participa. Na família, quando tem espaço de participação, o jovem participa. Agora, qual que é o grande problema? Existe um óbice, né? Existe uma dificuldade imensa do jovem participar no sistema político tradicional. O espelho da política tradicional, de fato, não parece refletir o jovem de hoje. Marcela Trópia, de 22 anos, tentou a eleição para vereador em Belo Horizonte. O objetivo? Rejuvenescer a política da cidade. A representatividade, ela é um fator fundamental para que as pessoas queiram participar de alguma coisa. Então, um ótimo exemplo é a Câmara Municipal dos Vereadores. A gente só tem uma mulher vereadora e a gente tem vereadores que têm mais que 36 anos, todos eles, numa média de idade de 47 anos. Então, quando você não se vê dentro da Câmara, você dificilmente acha que você pode estar ali. A minoria de jovens aqui na Câmara se deve principalmente pelo sistema eleitoral que a gente vive, né, que o Brasil adota, pelo descrédito na política, não um descrédito do próprio jovem, mas um descrédito geral da política hoje em dia. A representatividade, muitas vezes aquela ideia de que os representantes não nos representam de fato. A criminalização da política, esse discurso de que a política tradicional é o lugar da corrupção e do mal feito, e como se todo político fosse corrupto. Tudo isso corrobora um sentimento de descrédito na política. Jovens, política. Política, jovem. Para que isso funcione na prática, é preciso mais do que uma teoria. A responsabilidade, ela é fruto da própria experiência vivida. O jovem só será responsável quando ele experimentar as agruras e as dificuldades da própria vida ou da própria política. Então é preciso primeiro dar oportunidade. A política hoje é mais do que nunca a arte do diálogo. Então, os políticos precisam se atualizar e o jovem ele quer ter voz. Ele precisa entender quais são as pautas da juventude, mas não chegar com as ideias prontas. Ele tem que chegar de coração aberto para conversar com a juventude, entender o que ela quer. E aí sim, essa juventude vai restabelecer um vínculo de confiança com esse político e quem sabe queira se envolver ainda mais, porque é uma pauta que ela confia, que ela ajudou a construir e ela se sente legitimada naquele processo. Bom, o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, recebemos o professor de Ciências da Computação, Max Duval, para falar sobre a comemoração dos 30 anos do curso. Recebemos também o professor Aloysio da Silva, primeiro chefe do departamento do curso de Ciência da Computação. Eles vão dar mais detalhes do curso e dessa área tão indispensável no nosso dia a dia. A gente volta já já, não saia daí. O Espaço
PUC está de volta. No próximo sábado, acontece aqui no Campus Coração Eucarístico a solenidade em comemoração aos 30 anos do curso de Ciência da Computação. Pois é, Giovana, vai ter muita coisa bacana. Além de homenagens de um momento espiritual, o evento conta também com apresentações culturais. Para falar mais sobre a trajetória do curso, a celebração dos 30 anos e as principais novidades na área, recebemos os professores Max Duval e Aloísio da Silva. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Obrigado pela oportunidade. Bom, e já que o assunto são os 30 anos, né, do curso, gostaria de começar essa conversa falando um pouco sobre a história. Professor Aloísio, você foi o primeiro chefe de departamento do curso de Ciência da Computação. Conta pra gente como que foi a criação desse curso. Eu acho importante a gente saber da história, porque às vezes as pessoas pensam que a computação começou como ela está hoje, né? E na época não existia nem Facebook, nem WhatsApp ou coisa semelhante. Então, é importante conhecer essa história para saber que o curso hoje é construção durante 30 anos, com muito trabalho, esforço, dificuldades, facilidades. Mas o curso começou em 1986, foi implantado. Ele foi criado em 1985, o curso baseado no curso da Universidade Federal, que tinha um curso de Ciência da Computação e um curso de Análise de Sistemas da Unicamp. O grande diferencial na época do curso aqui é que o curso tinha aulas práticas, que nas outras universidades não tinha. Era só aula teórica. Então, todas as matérias de computação específicas tinham aulas teóricas e aula de laboratório. Além das disciplinas de eletrônica, que tinha um laboratório também, eletrônica, física. Então, esse foi o grande diferencial na época que fez com que o curso assim, tivesse, nos primeiros vestibulares, uma procura imensa no início. E durante o curso a gente teve algumas dificuldades, como por exemplo, na época era muito difícil conseguir um professor. E o pessoal da área de computação normalmente estava nas grandes empresas trabalhando na área. E na época nós pegamos muitos ex-alunos do curso de mestrado das universidades aí. Às vezes o sujeito tinha um conhecimento técnico muito bom, mas quando chegava na sala de aula era um desastre. O sujeito se limitava a ficar produzindo centenas de transparências, né? E comentando aquelas transparências. Ele não sabia preparar uma aula, escrever um quadro, que na época era de giz, né? Ele não sabia fazer uma avaliação, ele tinha, assim, às vezes, dificuldade de relacionamento com os alunos. Então, essa foi a grande dificuldade no início. Conseguimos muitos professores bons, conseguimos muitos professores que trabalhavam em grandes empresas, como Prodenge na época, IBM, que vieram para a universidade. Alguns deixaram essas empresas e vieram só para ser professor mesmo, outros continuaram com as duas atividades. E o curso foi desenvolvendo aí ao longo do tempo. Ele foi criado dentro do departamento de eletrônica do IPUC. Mas os alunos fizeram uma manifestação aí, foram ao Padre Magela, na época o reitor, pedindo que o curso saísse, criasse um departamento à parte. Então, em 86, no segundo semestre, o Padre Magela criou o curso de Ciência da Computação, separado do IPUC, um departamento à parte, e me indicou como primeiro chefe do departamento de computação. Eu fiquei como chefe do departamento de computação durante 7 meses, depois houve uma eleição e eu fui reconduzido à função, fiquei durante dois anos, depois passei o cargo para o professor Ribas, que assumiu a chefia. Bom, professor Max, você foi aluno do professor Aloísio, inclusive, né, está aí há algum tempo os dois, hoje é professor. Conta pra gente o que mudou ao longo desse tempo, assim, ao longo desses 30 anos. Vocês podem contar pra gente quais foram os principais avanços, né, com todo o avanço da tecnologia que a gente teve ao longo desses 30 anos? Vocês podem comentar? Eu acho que eu queria começar aqui, né, fazendo um obrigado para o Aloísio. Eu sou ex-aluno do curso. Meu primeiro dia de aula foi exatamente com o professor Aloísio, né, então foi uma honra grande. Ele me ensinou a programação, né, que é o coração da computação. E hoje ter o Aloísio como colega é muito gratificante. E no primeiro dia de aula, né, o Aloísio comentou com a turma, o grande diferencial desse curso de Ciência da Computação é que ele é voltado para o mercado. Eu acho que nos últimos anos, né, a gente pode conseguir manter isso, né, é uma honra muito grande. A hora que você pega, por exemplo, o ranking da Folha de São Paulo, você pega os 3 últimos anos
E você olha que o curso da PUC está sempre entre os 3 melhores do Brasil, segundo o mercado de trabalho. Então, aquilo que o professor Aloysio colocou que foi o objetivo inicial do curso, né, e que ele falou para a minha turma há quase 20 anos atrás, ainda continua sendo uma verdade. E quando a gente pensa no nosso curso, né, além do mercado, porque a questão do mercado acho que ela é muito importante, né? Hoje nós temos uma parceria muito forte com a Microsoft, por exemplo, né? Isso proporcionou o curso de jogos digitais, que é um outro curso da PUC, né? Que também é um curso irmão. Estamos dentro do mesmo instituto a ganhar esse campeonato Microsoft do Imagine Cup. Inclusive ganhou nota máxima no MEC, né? Exatamente. Curso de jogos digitais. Exatamente. Então, assim, o nosso curso proporcionou o nascimento desse curso de jogos digitais, que hoje teve esse prêmio da Microsoft, que é um grande parceiro que nós temos. Nós temos a parceria com a IBM, por exemplo, no primeiro semestre nós trouxemos o caminhão Hacatruck para cá. Enfim, outras grandes empresas da área de TI também são parceiras. Então, além desse viés de mercado que nós temos, hoje a gente tem uma honra muito grande de ter um viés acadêmico muito forte. Muitos dos nossos alunos, né, além de irem para as empresas, onde atualmente a gente tem vários diretores, né, nas grandes empresas, mas a gente tem muitas pessoas que acabaram indo para a área acadêmica. E além disso aí, hoje a gente já tem uma terceira parte, que é muito importante, que é a parte da inovação, né, o desenvolvimento de startups. Então, hoje o curso consegue produzir várias startups que acabam ajudando muito a cidade de Belo Horizonte, né? Nós temos hoje o São Pedro Valley, e uma grande contribuição ao São Pedro Valley é dado pelo nosso curso. Só um dado que ele é interessante, a hora que a gente pega o estado de Minas Gerais, que você pega o PIB do estado de Minas Gerais, se a gente tirar o café e tirar a mineração, o estado de Minas, que está em terceiro lugar em termos de PIB, ele vai para as últimas posições, atrás de estados sem tanta tradição. Em função disso, o governo do estado ele está investindo muito na área de tecnologia e principalmente nas startups. E nesse contexto, o nosso curso está conseguindo produzir várias startups e tentar ajudar nessa situação do estado. É um mercado muito promissor, é um mercado de tecnologia, né? Como que vocês tentam trazer esses avanços para dentro do curso? Atualmente, dentro do curso, nós temos logo no terceiro período, a gente tem uma disciplina de empreendedorismo, onde a gente estimula o desenvolvimento das startups pelos alunos. E logo em seguida, nós temos um programa de pré-aceleração de negócios. Nesse programa de pré-aceleração de negócios, os alunos recebem mentorias, não apenas de professores, mas de pessoas da área. Por exemplo, pessoas da Microsoft, pessoas da IBM, onde a gente trabalha as ideias e gera as startups. E consegue bons resultados financeiros para os alunos em termos de reconhecimento para o nosso curso. Bom, e agora, para finalizar, no sábado acontece a comemoração dos 30 anos. Fica um convite aí para as pessoas participarem. O que vai acontecer nesse evento? O evento ele começa às 9h30 da manhã, né, no teatro principal da PUC, o Teatro João Paulo II. Nós vamos começar com acolhimento, né? Vão ter algumas situações culturais, algumas homenagens, e depois nós vamos ter uma mesa redonda com integrantes das nossas 5 primeiras turmas, que foi quem já completou mais de 25 anos de formado e está com jubileu de prata. Então vai ter uma conversa entre essas pessoas, atualmente diretoras de grandes empresas, e no final nós vamos plantar 5 árvores, uma árvore para cada uma das turmas com mais de 25 anos de formado. E aí, a partir deste ano, né, todas as turmas que completarem 25 anos, elas vão ter esse evento de comemoração. E um ponto que é extremamente relevante é porque atualmente a gente está comemorando só o curso de Ciência da Computação, que é o único com turmas de mais de 25 anos. A partir dos próximos anos, esse evento ele vai englobar todos os cursos do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Então nós vamos comemorar um plantar para todas as turmas do Instituto. Hoje é a Ciência da Computação, amanhã vai ser a Matemática, a Física, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Jogos Digitais. Então a gente consegue o Instituto todo. Então o vestibular está chegando, fica aí essas informações para quem tem interesse em prestar vestibular para essa área, que é muito promissora, como você mesmo colocou, né?
Muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho desenvolvido. É um curso muito bom, como a gente pôde observar pelas coisas que você colocou. Muito obrigada, gente. Obrigado, você. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Se tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Nós esperamos a sua participação. Amanhã eu e a Rafa esperamos por você, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte, com o quadro Repórter PUC. Obrigada pela companhia e até lá!